Olá, estamos iniciando mais um painel regional. O programa de hoje é gravado, você, telespectador, não vai poder participar, mas nem por isso vai deixar de interagir com a gente aqui. Hoje é um programa especial, nós estamos recebendo aqui à minha esquerda o jornalista Milton Gonçalves e à minha direita o Edson Luiz Rocha. Ele é o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes, Locação e Fretamentos do Estado de São Paulo. Trabalha muito nessa área turística, nós vamos falar bastante sobre isso, né, no decorrer do programa. E eu já passo aqui a abertura cumprimentando o Milton. Milton, tudo bom? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde, o Edson Rocha, a Jéssica e a você, telespectador do painel regional. Um tema muito importante que é o turismo, já que nós estamos aí se preparando para a temporada de 2015, ou melhor, 2016, 2017. E, infelizmente, com uma baixa aí dos cruzeiros marítimos que vão reduzir e muito a vinda aqui para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Isso, nós vamos falar bastante aí sobre turismo, a movimentação dos cruzeiros marítimos aqui na região, que já veio, já se consolidou, mas a gente vai cumprimentar inicialmente aqui o Edson Rocha. Tudo bom, Edson? Tudo bem, obrigado pelo espaço e estou aí para que vocês perguntarem, que vierem, se preparando aí para a temporada que está vindo, chegando aí, que é muito boa, que é a expectativa nossa lá no sindicato, do nosso pessoal, que cuida de turismo por causa das Olimpíadas, que vai ser um negócio muito bom aqui daqui para frente. Muito bem. E também presente aqui a Jéssica Souza. A Jéssica que fala para você. Hoje você não pode participar porque o programa é gravado, mas tem o Facebook aí que você pode também entrar em contato com aqui o pessoal do painel regional. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde para você, boa tarde ao Milton, ao Edson. Boa tarde ao você também que está aí em casa. Hoje a gente não pode estar interagindo, participando, mas você também pode, através do Facebook, mandar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua opinião. Pelo facebook.com/painel regional TV. Fique à vontade. Muito bem. O Milton já comentou aqui que a gente já está à véspera de mais uma temporada de verão que pega aqui 2016, 2017, com um forte apelo aqui na nossa região dos cruzeiros marítimos. Mas, independentemente disso, há outras questões, né, outros atrativos aqui da região, que sempre há uma grande movimentação no turismo. A gente passa, evidentemente, por uma crise, mas essa temporada, na verdade, é a oportunidade também para alavancar negócios, para a gente pensar um pouco em mais desenvolvimento e esquecer, naturalmente, essa crise, essa chamada crise, é o momento de avançar. Heraldo, no meu ponto de vista, né, eu vejo que o turismo, aqui no caso dos cruzeiros marítimos, ele veio, né, impulsionou nossa região, gerou renda, gerou emprego, a cidade de Santos e toda a região metropolitana ficou aí em alta, conhecida, muita gente de fora, muita gente de outros estados, né? Vários ônibus chegando para que os passageiros pudessem embarcar no terminal ali próximo a Santa, Armazém 22. Agora, o que eu percebo e que ao longo desses anos, desde que foi dado o start, não houve um planejamento de se alavancar ainda mais o turismo de cruzeiros marítimos. Parece que assim, tá bom, não vamos mexer mais, né? Não houve uma preocupação de fazer um turismo regional, de repente vender o pacote de cruzeiros marítimos e vender ao mesmo tempo um turismo regional das 9 cidades da região metropolitana, para que esse passageiro que viesse de Mato Grosso, que viesse de São José do Rio Preto, que viesse de Ribeirão Preto, pudesse vir um dia antes, conhecer as cidades ao entorno da cidade de Santos, ir conhecer Guarujá, ir conhecer Peruíbe, nós temos a Lama Negra, conhecer a Cama de Anchieta em Itanhaém. Então eu acho que essa integração da região metropolitana, aí eu vou lá no calcanhar, bem no calcanhar mesmo do Condesb, né, junto com os prefeitos, não fizesse junto um planejamento de um turismo local, regional, para que a gente pudesse cada vez mais alavancar. Por isso que eu acho que nessa temporada agora
diminuiu, se não me falha a memória, o Edson pode dizer melhor, se não me falha a memória, são 4 ou só 3 navios que vão vir para cá. E aí eu estou vendo que cada vez mais a gente está perdendo, né, esses turistas, e com isso, claro, vai acabar gerando menos renda, menos emprego. Haja vista que se você, telespectador do painel regional, já passou algumas vezes ali no Concais, viu que quando há o embarque e o desembarque de passageiros, são, eu posso dizer, centenas de carregadores de mala, centenas de taxistas, centenas de ônibus. Então, com certeza, isso acho que vai virar dezenas, não vai ser mais centenas. E com isso, o emprego vai diminuir, vai gerar menos renda, recolher menos impostos e cada vez mais nós estamos regredindo ao invés de progredir. Ao invés de ter já se programado em fazer um novo terminal, ao invés de fazer 2 terminais de passageiros para navio. Então, é muito contraditório tudo isso, porque a gente já está se discutindo, lógico, há muitos anos, e eu particularmente não acredito que isso aconteça agora, que é o aeroporto regional em Guarujá. Inclusive, há já um projeto de interligação entre o Concais e o aeroporto regional, caso saia do papel. Então, não sei, vamos ver. Muito bem. O Edson, na verdade, essas operadoras, detentoras dos navios, algumas disseram que não vem. Por exemplo, a Royal Caribbean disse que não vem mais. Correto. Mas isso mais por conta da questão burocrática, de custos no Brasil. Isso. E eles estão com um mercado forte, principalmente na Índia e na Oceania. Mas nem por isso deixa de ser promissora, pelo menos, essa nova temporada. Não, é assim que o sindicato também está analisando? Eu acredito o seguinte, falta uma grande gama do nosso empresariado de investimento nessa área. Tá? Como eu venho sempre falando, o turismo é uma área que não tem investimento nenhum. Tá? É muito pouco investimento, onde as pessoas poderiam estar investindo para a gente ter o retorno nisso. Tá? E um crescimento muito grande. Você vê países de primeiro mundo, o quanto é que eles investem, tá? E o quanto é que se coloca. Nós temos uma ideia que teve a Copa agora, no Rio de Janeiro. Né? As Olimpíadas, logo em seguida. Uhum. Então você vê o que veio, o que trouxeram de divisa. E aí, bom, vamos se esquecer agora, está entrando agora, vai chegar as férias, nós precisamos desse investimento, estamos precisando que essas pessoas... Nós tivemos aí a receita, a fórmula do bolo estava aí nas Olimpíadas, mostrou para todo mundo o que é ganhar dinheiro, tá? Foi uma sensação, e isso a gente precisa fazer agora na temporada aqui. O que a gente precisa é levantar, sabe? E se a gente investir, a gente tem essa moeda de retorno. O Edson, num primeiro momento, houve o setor hoteleiro, ele não assimilou bem essa questão dos cruzeiros marítimos, chegou até a dizer que fazia muita concorrência e tal, quando na verdade, e depois se fez isso, de aproveitar essa massa turística e também ficar na cidade, como o Edson acabou de falar também na participação dele. Isso. Né? Quer dizer, todos os setores têm que atuar em conjunto e oferecer o que há de melhor para a região, para esses visitantes que vão para o turismo, mas também podem conhecer a cidade. Lógico. E é assim, a gente está trazendo, a gama nossa é muito grande. Nosso estado de São Paulo, o que tem para oferecer, nossas praias, o que tem de turismo para trazer de fora. Eu mesmo, há um tempo atrás, uma temporada que passou, trouxemos um pessoal que veio dos Estados Unidos para cá, eles já vieram com o itinerário todo pronto na passagem, tá? E aqui eles já sabiam o que fazer, coisas que para onde ia, o que fazer aqui sem a gente ter nada no papel. Eles já trouxeram isso de pronto, de fora de lá para cá. Já tinha o roteiro todo pronto. E nós não temos isso a oferecer aqui dentro. Você vê a diferença que a gente tem de investimento? Está aí o problema todo que a gente se encontra aqui. No turismo, a gente ainda peca muito aqui. Ô Milton, será que o empresariado já está acordando para esse pensamento conjunto? Ou pelo menos para tentar ver que o público é um só e ele tem que ser atendido das mais diferenciadas maneiras? Eu não tenho essa visão. Eu acho que o empresário ainda está meio
ressabiado, até mesmo pela crise que ainda, infelizmente, assola o nosso país, né? Agora, a nossa região metropolitana é uma região carente de turismo. É uma região que poderia viver do turismo, como por exemplo, né? Vou dar um simples exemplo, né? Lógico que aí alguns vão dizer assim, mas isso é só no meio do ano e no começo do ano. Campos do Jordão. No meio do ano você não consegue transitar em Campos do Jordão. Mas por quê? Porque o município investe e é todo ano. Só que lógico, no meio do ano a população acaba triplicando lá em Campos do Jordão. Por que a nossa cidade de Santos, que é polo da região metropolitana, não pode também ter esse volume grande? Por que a gente não pode... Eu tenho certeza porque eu já fui pesquisar isso. Você pode ir numa loja dessa, vou citar aqui, pedir a liberdade aqui para o Heraldo, e na CVC, não tem um pacote turístico para a cidade de Santos, para a região metropolitana. Como é que pode ser ir numa grande empresa que vende pacote para o mundo inteiro e não tem um pacote turístico para a região metropolitana da Baixada Santista? Então eu não vejo o empresário investindo não, é uma pena, entendeu? E eu espero que isso possa mudar num futuro muito breve. Bom, presente aqui na mesa também o professor Aristides Farias, professor de turismo. Boa tarde, professor. Obrigado pela participação no programa. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde aos telespectadores, aos colegas da mesa. Fico feliz em poder compartilhar um pouco da minha vivência na área de turismo. Já há alguns anos sou aqui da região, então vivencio como morador, como alguém que assiste todo esse movimento de esse fluxo turístico e tal, mas como profissional da área também. E as angústias, né, são bem parecidas com as que os colegas têm também. Aristides, a gente estava falando sobre a perspectiva já, né, a grande expectativa dessa nova temporada, levando em conta principalmente a questão dos cruzeiros marítimos, que nós vamos ter um número menor de navios, né, porque estão mais interessados em outros roteiros, principalmente na Índia, Oceania, enfim. Mas nem por isso, a gente estava comentando aqui, decresce a importância, né, desse segmento para alavancar todos os demais que formam a cadeia turística aqui da região. Com certeza. Eu costumo, até em tom de brincadeira, mas que o turismo pode ser visto, o mercado de turismo pode ser visto como uma pizza, né, e cada segmento compõe essa pizza como um todo. O segmento de viagens de navios, de cruzeiros, o turismo náutico também, aqui na região a gente tem um potencial muito grande, são fatias. Então, na minha visão, a gente não pode depender apenas de um segmento, né? A gente não pode ficar à mercê ou criar tanta expectativa em cima de apenas um ou dois segmentos. Eu acredito que o sucesso para o nosso setor, para o nosso mercado aqui na região, é justamente criarmos em conjunto sempre poder público, empresariado, os centros de ensino, mas criarmos um pool, criarmos um produto diversificado, né, e não dependente de ou às vezes da proximidade com São Paulo, ou a proximidade até de outras capitais do Sudeste, né, que são grandes emissores, mas a gente criar um produto diversificado, um destino, uma oferta turística, né, um destino turístico de oferta diversificada. Em termos governamentais, você acha que há um olhar mais atento para a nossa região, voltado agora já, para se materializar já nessa temporada? Acredito que não, né? E nem nos próximos anos, assim. A gente pode dá para a gente ter uma noção, e vou comentar brevemente um projeto que eu desenvolvi, desde 2014, que é o seguinte: a gente pode ter uma noção com base nas propostas, ou na falta de propostas, ou nas propostas sem pé e cabeça que os candidatos vêm apresentando agora. Eu recebo uma série de convites, me ajuda, dá uma ajudinha, né? Dá uma dica, dá uma sugestão. É que nem você vai no médico, né? Se autodiagnosticando. Então, às vezes, eu vejo essa carência. Então, não vejo soluções para a próxima temporada. É possível fazermos ações pontuais de infraestrutura, de ações de comunicação, isso com certeza. Mas ações sustentáveis, sólidas, eu acho difícil. Então, assim, vejo pela falta de propostas e as propostas vazias mesmo, que alguns candidatos fazem aí, já estão fazendo, né, no período eleitoral. E isso fica sempre, então, Edson, na dependência daqueles que atuam
de procurar mostrar ou levar o melhor trabalho, prestar o melhor serviço. É por aí mesmo. Nós lá do sindicato e tento, junto com outros órgãos que estão querendo estar promovendo o turismo em Santos, a gente tentar empurrar. A gente encontra a mesma dificuldade que o doutor está falando, tá? A gente não vê visão nos empresários de investimento na área. Tá? Na nossa parte, é aquilo, a gente tenta pôr em prática aquilo que a gente pode tentar empurrar da maneira que a gente tem, a ferramenta que a gente tem na mão, né? Então, se torna muito mais difícil. Mas é aquilo que eu falo, eu acho que se a gente tivesse um bom senso com as autoridades, a gente conseguiria sair dessa situação, né? Ô Milton, então, passada a temporada, aí vem sempre aquelas entrevistas, né? Os secretários de turismo, não, nós vamos preparar uma agenda, nós vamos trabalhar de forma metropolitana, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer... Só discurso. Os anos passam. Só discurso. Não fosse a iniciativa autêntica daqueles que vivem e dependem do turismo e trabalham em prol do turismo, não se vê absolutamente nada. O professor Aristides foi muito feliz na sua colocação, que o turismo ele é fatiado, né? E como uma pizza. Só que é uma pizza sem sabor, né? Porque eles não sabem degustá-la de uma forma produtiva, de uma forma que possa alavancar o turismo na nossa região. Eu vou dar um simples exemplo. No mês de maio desse ano, o professor que vive o turismo deve ter tido ciência disso. Ao terceiro ano consecutivo teve o Festival Gastronômico em São Vicente, onde os restaurantes são convidados e lá cada restaurante faz um prato e é vendido a um preço acessível, né? Por que não fazer um festival gastronômico metropolitano? Por que não fazer essa interligação, né, esse link com os municípios? Aí o turismo ele vai gerar muita coisa. Por quê? Porque quem está em Santos e quer saborear um prato em Itanhaém, de repente junta um grupo, vai lá no sindicato, na Cetilofemesp, aluga uma van, já está aumentando o turismo. Aí o pessoal de Itanhaém também quer vir em São Vicente, já aluga uma van lá em Itanhaém. E aí vai movimentando o turismo local. Eu acho que quando o start maior tem que ser no turismo local, para que a gente possa fazer a lição de casa bem feita e poder receber de braços abertos, com carinho, com amor, os turistas que vêm, não só do nosso país, mas principalmente os nossos turistas estrangeiros, porque alguns lugares que a gente vai lá fora, a gente sempre é bem recebido, né? Então, acho que a gente tem que fazer essa troca. Ô Edson, acontece muito isso, por exemplo, quando tem, por exemplo, esse festival em determinada cidade, Bertioga, Festa da Tainha, grupos procuram lá a associação, procura muito. O pessoal do interior procura muito o pessoal aqui na praia, entendeu? Eles vêm muito aqui. E nós, ultimamente, eu ando brigando muito com as prefeituras do litoral sobre isso, porque existe uma taxa, tá, que proíbe você trazer o turista para vir gastar aqui na cidade. Então, para vir com a van de Sorocaba para uma praia grande, eu pago hoje, para entrar com essa van na cidade, R$300. Só para entrar na cidade. Então, quer dizer, isso não é só a praia grande, eu estou citando, mas são os litorais inteiros de São Paulo, isso eu pago essa taxa. Então, viabiliza, se a gente está querendo trazer turistas do interior para cá, essa taxa inviabiliza a situação. A gente quer colocar o comércio, trabalhar junto com o comércio, não tem jeito. Eu estive conversando com a faculdade de turismo, tá? Tentando alavancar a faculdade junto, pegar os alunos para trabalhar junto com a gente ter aqui um ponto, fazer combinar com a faculdade, de pegar o aluno e para esse aluno junto com o pessoal, com as vans, fazerem uma rota dentro da cidade ou dentro dessas 9 cidades do município. Estive conversando, mas não houve a parte do governo, do lado que eu falo das prefeituras, um acordo. Essa taxa também, eu estou brigando até agora para eliminar ou diminuir o valor, porque cada prefeitura cobra um valor. Então, eu para ir na Praia Grande, R$300, no Guarujá, R$200 de autorização. Então, você está aí espantando o pessoal, aquilo que o pessoal... No interior, você diz que está para ir com 5, 6 vans,
em qualquer lugar, o pessoal só falta te pôr no colo. Aqui não. Aqui o pessoal não quer. Incrível que pareça. Se me permite, Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho e a gente continua nesse debate aqui. A gente já volta. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do Painel Regional, hoje programa gravado. Estamos aqui com o Milton Gonçalves, jornalista, professor Aristides Faria, professor de turismo, e o Edson Rocha, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes, Locação e Fretamentos. Estamos falando um pouquinho de turismo, a falta de um calendário, enfim, como alavancar e as expectativas para a próxima temporada de verão, que é o forte do turismo aqui na região da Baixada Santista. Ô, professor Aristides, a gente vai para outros pontos, outros roteiros, vamos citar aqui Paraty. Você chega lá em qualquer hotel, qualquer pousada, você tem uma programação do ano inteiro, né? Dos eventos que vão ser realizados na cidade. Aqui a gente não vê nada disso, é uma ou outra promoção esparsa que as cidades não se comunicam, como o Milton mesmo citou agora, um festival gastronômico em São Vicente, mas fica restrito a São Vicente. Quer dizer, isso não seria o básico do básico? Sim, com certeza. É esse turismo interno, né? A gente comentava ainda da cobrança de taxas, de emolumentos aí para uma agência de viagens e tal, que ia trazer um grupo aqui para a região, uma van, micro-ônibus. Então a pessoa recolhe a taxa para entrar em Praia Grande, R$300 não é nada, dilui e tudo, só que ela vai pagar de novo para entrar em Mongaguá, se quiser ir até Itaém, paga de novo, e são valores diferentes, muitas vezes com finalidades que a gente não consegue compreender, porque justamente não tem um calendário local de eventos, não tem um material informativo do município, então a pessoa entra na cidade e às vezes fica, né, a Deus dará, como eu costumo brincar assim, olha, a praia está aí, o rio está aí, divirtam-se, né? Você não tem um acolhimento, a prefeitura não exerce essa função, o empresariado muitas vezes também não atua coletivamente nesse sentido, então é um tipo de turismo que favorece o autônomo e não a formatação de pacotes, de vendas consorciadas, né? Isso, naturalmente, se você for... Você tem, na verdade, né? Existe, essa é a realidade hoje. Há cobrança em todas as cidades. E viabiliza. Você vai montar um grupo que sai lá do interior e quer, por exemplo, visitar, no mínimo, sei lá, 3 cidades aqui da Baixada. Um simples exemplo, né, Heraldo? Eu tenho certeza que você com a sua esposa já foi algumas vezes e os cientistas gostam muito. Vamos para Águas de Lindóia. Aí tem Águas de Lindóia, Serra Negra, tem Monte Sião, já são 3 municípios. Aí o pessoal de Sorocaba, como deu exemplo o Edson, veio para Praia Grande. Pô, mas eu quero ir até Mongaguá, Itanhaém, quero conhecer São Vicente. Vai sair mais caro do que alugar van para conhecer esses 3 municípios. E quando você vai daqui para Águas de Lindóia, que são cidades térmicas, né, temáticas lá, que tem o circuito das águas, né, você não paga nada para entrar lá. Você não paga nada. Então, sabe, eu não consigo entender. E aí o professor foi muito bem na sua fala, mais uma vez, quando diz, né, poxa, até se você paga os R$300, é um absurdo, mas você vê um retorno, você tem, por exemplo, um banheiro, né, de qualidade, você tem uma infraestrutura legal no município para receber os turistas, né, tem um ponto turístico, né, que a GEM faça lá um ponto turístico. Lá em Itanhaém, tem na entrada da cidade, tem lá um portal onde tem lá, da GEM. Você pode, eu não sei se eu dei azar, mas toda vez que eu vou a Itanhaém, eu passo na entrada da cidade, não tem uma alma viva lá dentro daquele aquário. Vai ver que você foi no feriado. Pode ser. Fechado para almoço. Bom, Edson, como é que está essa negociação com as prefeituras para diminuir essa taxa ou transformá-la num outro tipo de... Eu sei que tem o pessoal da gente tem se reunido, eles têm resolvido, está andando o negócio, parece que estão criando um selo, tá? E esse selo e essa taxa vai ser igualar em todos os municípios, foi proposta nossa do sindicato junto com esse pessoal todo, estão se preparando para isso, para a próxima temporada agora, parece, tá? E nós estamos torcendo para isso, que nós estamos vibrando, esperando acontecer, que a gente está precisando trazer o pessoal para cá, trazer turistas, o pessoal
curtir as cidades. E essa taxa está viabilizando mesmo o serviço, não tem como. É como acabamos de falar, você quer trazer uma pessoa, vai para Praia Grande, eu quero ir para o Guarujá, não tem como. Tem que pagar taxa no Praia Grande, taxa no Guarujá. Então, quer dizer, a gente, em vez de deixar o dinheiro no comércio, acaba deixando o dinheiro na prefeitura e eu quero saber para onde vai esse dinheiro também dessas taxas. Que deveriam estar investindo na área do turismo. Sim. Teria que ter gente trabalhando para isso e hoje a gente não tem isso. E todos os municípios é esse valor aproximado, R$300? É uma média, tá? Tem município que cobra 200, tem município que cobra 300, tem município que chega a cobrar R$400, entendeu? Eu acho que quanto menos turista, maior é a taxa. Não, e hoje em dia, né, todo mundo aqui com aplicativo, né? Sim! E o procedimento para cada município é diferente. Uns mais informatizados, como o Santos, que é talvez um modelo, e outros da idade da pedra. A questão da tem que ligar no horário comercial, no departamento X. Final de semana não funciona. Tem que protocolar em tal lugar. É questão do aplicativo, é que nem nós no sindicato. Agora nós estamos fazendo um aplicativo junto com a Artesp, com o DTP, e queremos ver se a gente faz também uma parceria com as prefeituras, que com o aplicativo fica muito mais fácil. Então, na hora que eu tenho que levar trazer um pessoal do interior para cá com o aplicativo, eu insiro da onde eu estou saindo e para onde eu vou, e ali já sai no aplicativo a liberação. Tá? Já saindo por ali, viabilizava todo o trabalho, essa dor de cabeça danada. Isso nós estamos trabalhando no sindicato junto com as prefeituras. Vamos ver se dá certo. Agora, uma parte, Geraldo, no caso desse aplicativo, Edson, eu sei também da dificuldade que vocês têm, que já começa na estrada. Né? Não que vocês não queiram ser fiscalizados, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Existe a fiscalização da Artesp. Esse aplicativo teria algum tipo de parceria com a Artesp, para que a Artesp já possa saber, a van, número tal, placa tal, que está vindo Sorocaba. A ideia é passar a frota nossa para o governo, tá? No caso a Artesp olhar hoje, ter o controle da frota rodando dentro do estado. A ideia é essa. Tá? Ajudar o governo junto a isso e ele ter uma ideia, a gente passar por censo. Então ele tem uma ideia do que quantos veículos estão indo para o litoral, quantos estão subindo, e ele tem esse controle. Então a ideia do aplicativo, a maior parte é essa aí. É um controle e uma estimativa, até nas épocas de grande movimentação, feriados prolongados, enfim. Estive na Secretaria de Turismo conversando com o Estado, eles não têm senso do que o quanto é que vem de turismo, não tem. Se levantar, eles não têm essa ideia. Na universidade, para a gente trabalhar nesse aspecto de inteligência, né, de competitividade, a gente tem que se servir de alguns dados que a Ecovias divulga. Só que isso não é de um modo amplo e transparente. E não é do jeito que a gente quer. A Artesp divulga alguma coisa, o DR, pasmem, né? A Sabesp. A gente consegue ter uma dimensão da quantidade de turistas em cada cidade por meio da oferta do consumo, melhor. Do consumo. De água potável, de emissão de efluentes. Então o turismo tem que se abastecer, na verdade, de dados de outras áreas. É por aí Agora, mesmo. o professor Aristides, essa questão da taxa, voltando a essa questão da taxa, ela está mais vinculada àquela questão de anos anteriores, que era mais uma forma de punição para evitar aquele chamado turista de um dia, o chamado farofeiro, que era pejorativamente chamado de farofeiro, né? As cidades tinham esse controle e queriam evitar esse tipo de visitante. Praia Grande sofreu muito com isso, São Vicente também, Mongaguá, enfim, somente as cidades aqui do litoral sul. Sim. Na minha visão, essa política, a política vigente de cobrança de taxas e tudo mais, é sim decorrente dessa mentalidade, que é coerente. De um certo modo, houve um problema, mas na minha visão, estamos em outro contexto, né? Vivemos um outro momento histórico para o mercado de turismo. Então, assim, a gente precisa modernizar também esse processo, essas ferramentas de cobrança, essa mentalidade, a destinação desses recursos. Na minha visão, a taxa até, num certo aspecto, é possível ser cobrada, só que, poxa, uma vez para cada grupo, né? Que favoreça a pessoa visitar as outras cidades, que a pessoa tenha um centro de acolhimento, de visitação, né? Porque imagina, o cara paga o pedágio, aí paga, né? Lógico, fretou a van, etc., paga a taxa.
Aí ele vai na praia, o quiosqueiro quer cobrar consumação, né? Aí ele quer visitar agora, tem essa novidade, né? Quer visitar um parque estadual, paga taxa também de visitação. Então, isso vai encarecendo, é um contrassenso. Encarece a viagem e o cara vai fazer o quê? Vou comprar um isoporzinho de cerveja e vou ficar na praia. Né? Então, vou sentar num quiosque com a minha própria bebida. Então, assim, é um contrassenso. Eu acredito que é uma discussão profunda, que lógico, né? O prefeito também não quer abrir mão, o secretário de Turismo, de Cultura, não quer abrir mão, por sua vez, dessa receita que vai, né, para o fundo de turismo, alguma coisa assim. Mas eu acredito que a discussão seja um pouco além, né, um pouco mais profunda do que só o imediatismo da taxa, né, do verão, do feriado. Isso é a minha visão em particular. Mas o que a gente percebe também é que os governos, a política governamental para o turismo, ela sempre esteve atrasada. O professor Aristides deve lembrar, assim como o Edson e o Milton aqui, quando se criou aqueles grandes terminais turísticos. Na verdade, o que era aquilo? Era um confinamento, né, de visitantes e que não tinha a menor estrutura. Nós tivemos no Perequê ali, nós tivemos em Bertioga, gastou-se uma fortuna na criação daqueles espaços e depois se viu que eles realmente não serviam, não atendiam. Era até desumano, para falar a verdade. Era um mar de ônibus que a gente via, alguns sem até condições de circulação, Milton. Aí eu volto naquilo, a fiscalização na estrada com relação às vans, eu acho que tem que existir, mas a gente percebia que a Polícia Rodoviária não fazia a fiscalização desses ônibus, que muitos deles chegavam à cidade da região metropolitana com pneus carecas, sem pisca-pisca, sem farol e por aí vai. E voltando na taxa, a gente continua aqui na taxa, nessa bendita taxa, e não é a Marta que estava administrando aqui, não, a Martaxa, né? Poxa, parece que como falta competência e falta fiscalização, então eles cobram a taxa porque não tem gente para fiscalizar. Porque se tivesse gente para fiscalizar, tivesse uma força-tarefa dentro da Secretaria de Turismo, acho que o professor pode dizer melhor, eu acho que essa taxa, ela reduziria e colocaria ela. Eu posso estar enganado, não sou tão novo, mas também não sou tão velho assim. Mas eu acho que isso começou na época do Oswaldo Justo, se não me falha a memória, na entrada da cidade de Santos, ou se foi do Oswaldo Justo ou do Beto Mansur, que tinha a guarda municipal, ficava na entrada da cidade de Santos. E os ônibus passavam de madrugada, já tinha fiscalização, parando os ônibus e ia para um bolsão, né? E esses turistas, né, eles iam mais ali para a Rua Síria, ali para a Rua Santa Catarina, ali no Emissário Submarino, né? Não tinha as pensões. Então eu acho que falta mais de gente para fiscalizar, então cobra-se uma taxa e aí esse dinheiro também sabe lá Deus para onde vai, né? É assim mesmo que funcionava, Edson? Era assim mesmo, era na época do Justo. Do Justo, né? Era na época do Justo. Era o confinamento. Era o confinamento dos bolsões que ele colocava as pessoas, os turistas, onde tinham que ir. Então ele que determinava onde os turistas tinham que ir, entendeu? Então na realidade é o seguinte, hoje eu acho que tudo se evolui, como o doutor falou, tudo se evolui, tudo se cresce, né, professor? E eu acho que essa taxa que veio já está na hora de ser extinta. Tá? Nós temos que pôr isso aí para o turismo reviver de novo da nossa região. A gente precisa investir nisso. Eu acho que banheiros públicos a gente precisa nas praias, entendeu? Essa taxa, se fosse colocasse banheiros públicos, aqueles banheiros químicos que a gente colocasse a cada 1 quilômetro, já estava ajudando bastante. Se esse problema é sujar a praia, a gente tem esse investimento. A gente colocava um banheiro, investia o que estava precisando. A gente precisa colocar o pessoal, a faculdade, trabalhando junto com a gente. Eu acho que era muito importante a faculdade de turismo estar junto com a gente, trabalhando, e a gente não vê as prefeituras chamarem a faculdade de turismo para dar opinião, para estar junto. Desculpa, professor, mas a verdade é essa. Concordo. E eu mando aqui, aproveitando a deixa, mando um puxão de orelha para os alunos também. Porque não adianta a gente esperar o governo, esperar as entidades, esperar... Né? E o aluno muitas vezes se acomoda em criticar. Né? Ele consulta o livro, vê que tem casos de sucesso e se acomoda em criticar e não em propor alternativas, propor ações.
Se vocês me permitem, Pode? nós vamos organizar agora, ainda no mês de setembro, a Semana do Turismo, Correto. que é uma ideia de promover o intercâmbio, né, no Instituto Federal, lá em Cubatão. E muitas vezes o aluno não quer trabalhar no projeto, não quer se engajar na ação, mas quer criticar. E quer criticar o cara que está no semestre acima dele. Quer dizer, o cara que em tese é mais experiente. Então, assim, a gente muitas vezes vê lá na ponta o governador e tal, mas o carinha que está aprendendo não tem, às vezes, a humildade, não tem, muitas vezes, a predisposição de aceitar um trabalho de turno, aceitar um trabalho na madrugada, né, um final de semana. Então, se acomoda em criticar e, sabe, e realmente fica o puxão de orelha pro pessoal. Viu? A gente precisa do esforço de todo mundo, né? Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aquecendo esse debate aí para a temporada de verão. Muito bem, já de retorno para o terceiro e último bloco deste programa especial, programa gravado. Estamos aqui recebendo o professor Aristides Farias, professor de turismo, o Milton Gonçalves, jornalista, e o Edson Rocha, do Sindicato das Empresas de Fretamento, na área turística também. Agora, professor Aristides, as entidades que cuidam exatamente do turismo, o CONDESB, os birô, estão realmente fazendo um trabalho integrado no sentido de promover realmente o aproveitamento. Eu não digo só na temporada de verão, não, mas a potencialidade dos municípios da região em termos turísticos o ano inteiro. Sim. Eu também, como um tom de brincadeira, mas os turistas vão vir. Como? Se vai pagar, se vai burlar, eles vão vir. Faz 40 graus, o cara vai tomar uma cerveja. Ele vem. Vai vir. Agora, nem sempre é o perfil de visitante que nós gostaríamos de alcançar, nem sempre é o público-alvo que o empresário gostaria de atrair para o seu empreendimento, né? Então, o que importa de efetivo nesse trabalho dos birôs, das prefeituras, do governo do estado por meio da Delegacia Regional de Turismo, é o trabalho durante o ano, para buscar promover, né, a atração de fluxo durante a baixa temporada e atrair novos fluxos, né, por meio de eventos, de negócios, né? Eu trabalho em Cubatão, a gente vê o fluxo ao longo do ano inteiro, né, não de turistas a lazer, claro, né, natural, mas de pessoas que estão aqui a trabalho, né, pessoas que vão participar de eventos nas empresas do polo industrial. Agora, nem sempre esse trabalho é duradouro, nem sempre existe articulação entre essas entidades, nem sempre existe articulação entre os próprios colegas profissionais, né? Mas, assim, acredito que exista muito campo para a gente produzir, né, e ofertar de esforços para a população, para os profissionais da área, em termos de negócios, oportunidades diversas durante os meses aí de março a outubro. Muito bem. O Milton, você tem observado essa integração, essa preocupação das entidades? Ou se há a preocupação, parece que ainda não conseguiu viabilizar? Eu acho que essa é a segunda hipótese, né? A conversa lógico, Existe, claro, existe a Câmara Temática dentro da AGEM, no CONDESB, existe o Birô, que no meu modo de entender agora começou a andar. Inclusive quero mandar um abraço especial ao Alex Mendes, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Birô. Agora, volto a dizer, né, não quero ser chato, não quero ser aquele ranzinza, mas eu acho que já passou da hora de alavancar o turismo. Recentemente nós tivemos um debate sobre o turismo, e onde foi falado lá, e eu escutei uma coisa que eu fiquei assim horrorizado, né, que a Secretaria de Turismo de Santos estava a serviço e à disposição do Concais. Não, cara pálida, não é assim. Tem que ser o contrário. O Concais é que tem que estar a serviço da Secretaria de Turismo de Santos, não só de Santos, mas de todos os municípios, né? O poder público ele não pode trabalhar para o privado, né? O privado é que tem que atender e tem que ter lá, tem cláusulas lá para ser cumpridas. Então, me desculpe, com todo respeito ao secretário de Turismo, que não é mais secretário de Turismo, né? Agora está em outra pasta, e as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Agora, eu fico feliz em saber que esse selo está quase para sair, né? E que realmente possa dar uma alavancada
E também não é vender o selo por vender. Eu volto na tese da fiscalização. Eu acho que tem que ter uma fiscalização sim. E outra coisa, no final do ano, eu acho que, se não falha a memória, vai para o 3º ou 4º ano consecutivo, nós temos o Roda São Paulo, que é um projeto sensacional do governo do estado, onde as pessoas conhecem os 9 municípios da região metropolitana da Baixada Santista. Eu gostaria de saber do Edson, se essas vans daqui da região, Edson, são absorvidas para trabalhar no Roda São Paulo. Porque eu acho que é também o momento de não só as vans e os ônibus também poderem lucrar com o turismo regional. Sim, então, eu estive conversando com o secretário de Turismo na época sobre isso e falando que impossível seria o próprio pessoal da cidade fazer esse Roda São Paulo. E não vir empresas de São Paulo para vir fazer no litoral. Isso é um absurdo, cara. A gente cheio de empresas aqui trabalhando, então as nossas próprias empresas estarem fazendo isso. E eu não vejo que é o governo que tem que dar esse lado. Eu acho que a iniciativa privada pode fazer isso. Nós podemos fazer com parceria com as prefeituras aqui embaixo. É como a gente vem discutindo sobre as prefeituras. A gente poderia escalonar todas as prefeituras, todos os eventos, com as 9 prefeituras aqui da região, de Peruíbe a Bertioga, vamos dizer assim. Essas 9 prefeituras escalonam todo o segmento dela, tá? Vamos supor, vamos dizer, gastronômico. Então, hoje é Guarujá, amanhã é Santos, depois São Vicente. Então, ele escalona para a gente poder trazer o turismo cada dia numa região, para conhecer. Que nem nós temos agora, se não me engano, o passou ainda está tendo a Festa da Tainha, aqui em Santos, tá? Na Gota de Leite. Pô, a gente teve em Bertioga. Então, quer dizer, a gente poderia escalonar a Festa da Tainha em certas regiões. Então, junto na época com Roda São Paulo, também é a mesma coisa. A gente pode fazer um negócio junto com o governo, todo mundo sentar junto e fazer. Então, falta o quê? Estratégia, falta de força de vontade. É o que a gente vem brigando dentro do sindicato. Gente, é só sentar, ter boa força de vontade, a gente consegue virar o jogo. Mas e para virar? Na minha visão, Pode falar, Eva. o líder natural desse processo, na minha visão, seria a gente. É isso né? aí. Uma situação não de executar, mas de fomentar, né? Correto, de aglutinar, correto. Câmara Correto. Temática, etc. Edson, o Milton mencionou novamente aqui a questão do Concais, e neste ano nós tivemos essa surpresa de só poder estar ali no terminal aquele passageiro que vai embarcar. Correto. Não é? E é uma tradição, né? Você tem no aeroporto um familiar que vai acompanhar Lógico. o parente que vai fazer o cruzeiro, essa coisa toda. E vocês no sindicato, além daquele que vai embarcar, do turista mesmo, vocês também traziam um parente para acompanhar, alguma coisa assim? Sim, sempre. E aí criou um conflito, então? Sempre. Houve. A nossa briga, Genésio com Cai, sempre foi essa briga. De a gente estar ali, levar o pessoal para acompanhar. Mas a proibição veio nesta temporada, né? Isso. Não. Já temporadas passadas já começou. Agora o foco nessa última temporada foi delas a pior. Mas agora parece que estavam conversando que para essa temporada iria melhorar alguma coisa. Vamos ver. Eu não sei ainda, não tive reunião ainda com ninguém do Concais. Pretendo ter para ver se dá uma melhora, porque a gente está recebendo visitantes de tudo quanto é parte do Brasil inteiro. E tratar eles dessa maneira está impressionante. Nós estamos com problema com cadeirantes, nós temos problemas com idosos, sabe? Lá é agravante a situação. E o pior de tudo, Heraldo, que não sei se você sabe, eu acompanho muito de perto essa questão do turismo, porque eu adoro viajar, eu gosto de conhecer novos lugares, né? E você sabia, Heraldo, telespectador do painel regional, professor, a Jéssica, que existe uma linha de ônibus que sai do Concais para o terminal Jabaquara e a passagem ela é mais barata do que se você for pegar o ônibus na rodoviária. Sabia disso, Heraldo? Não sabia. A pessoa desembarca do navio, vou para São Paulo, pega o ônibus lá.
uma taxa menor. Por quê? Porque não paga a taxa de embarque. Então, quer dizer, se eu também não estou desembarcando, mas se eu quiser ir para São Paulo por um valor um pouco menor, eu vou no Concais, pego o ônibus lá e vou para o Jabaquara. Aonde está a fiscalização? Cadê a Artesp? Cadê a CT que não fiscaliza? Com a palavra eles. Então tem coisas que acontecem na nossa cidade que até Deus duvida, viu? Professor, essa questão de proibir, aqui o que se alegou é questão de segurança, né? Porto, enfim. Mas tirar o amigo, o parente daquele que vai fazer a sua viagem, até porque o Concais ali você tem lojas, você abriu uma série de conveniências, enfim, para atender não apenas o turista, mas aquele que o acompanha, ou na recepção, ou né, na saída. Na minha visão, natural isso. Você vai no aeroporto, você acompanha um parente, um amigo, embarcar. E que bom, né? Você chega mais cedo, você toma o seu café. Você gasta, e é caro. Você consome ali, com certeza. É bem esquisito mesmo. Deve ter, claro, lá suas justificativas, etc. Mas assim, não consigo, francamente, entender aí o processo, né? Não sei. Essa questão que o Milton comentou, da linha de ônibus. De ônibus. Eu já estive brigando lá dentro, já conversei com alguns prefeitos, já conversei com o secretário. E outra, nós estamos deixando de ter divisas para a cidade, porque assim, essa taxa que se é cobrada na rodoviária, isso vai para o município. Lá não se cobra. E aí eu digo, esses ônibus entram, sujam a cidade, entendeu? Causam um transtorno danado para nós e a gente não recebe por isso. E havia eu não digo uma proibição, mas um controle rígido para as vans para os táxis. Eu vou até explicar para ter uma ideia. Eu falei, em qualquer lugar que a gente entre numa cidade, os ônibus vão para a rodoviária. Em Santos é diferente. Os ônibus passeiam dentro da cidade. Em qualquer cidade do interior, eles param na rodoviária. Eles não andam pela cidade. E aqui não, que você sente o trajeto todo. Então, o que acaba acontecendo? Prejudicando o comércio dentro da cidade. O trânsito. Né? Tá, o trânsito, o comércio, que nem o pessoal saindo do navio, a gente poderia ter o próprio táxi, pega o pessoal, faz o pessoal circular na cidade, dar uma volta na cidade e antes de ir embora, para o pessoal ainda conhecer a cidade. Não, eles já embarcam direto no ônibus, daqui do ônibus não vão embora, não conhecem a cidade, não gastam nada aqui dentro, olha nada, sabe? É mais fácil não ter o Concais aqui, mandar o Concais para qualquer outro lugar, porque ele aqui está atrapalhando o nosso trabalho. A realidade é essa, ele fazendo um papel desse, está acabando com a cidade de Santos. Em vez de ele estar ali para progredir a cidade, ajudar o turismo, não. Ele não quer saber da cidade. Ele acha que o pessoal deve vir, vem de ônibus, dali embarca, dali vai embora de novo e não morrer a cidade. A cidade. Agora no Rio de Janeiro não. Eu já andei de navio, você desce ali no Rio de Janeiro, tem o pessoal para rodar, tem os pacotes turísticos, aqui nada se oferece. Tem escritórios ali que montam. Tem tudo. Eu já participei também, tive a oportunidade. Posso te fazer uma Pode, pergunta? O que pode... Eu já vi você falando, o que pode ser feito para mudar isso? O Concais ter essa atitude? A prefeitura tem que ter essa atitude. A prefeitura ela tem que impor. Mas ela também não está a par do que Está a pode par fazer? disso tudo. Ela é convivente com isso tudo. Que no Rio de Janeiro. Mas ela não vê que isso também atrapalha a cidade? Prejudica a cidade? Lógico que vem. Se a gente não falar, vai continuar do jeito que está. A gente tem que bater no martelinho, mostrar para os outros onde está errado. E nessa temporada ainda vai ter o Uber, hein? Ainda tem o Uber. Se prepare que ainda vai ter o Uber. Tem mais um tempero nessa história toda. Ainda temos o Uber ainda nessa confusão inteira. Alexandre, esses pontos que acabam negativando um pouco a atividade do Concais também. Né? Não é apenas um setor de passagem, né? Ele tem que estar integrado com a cidade, com a região. Não é colocar o empresário no pedestal, não é isso, mas assim, o Concais é um ícone, né? E na minha visão, ele tem que ter um tratamento diferenciado
para o bem, né, em termos de promoção e tudo mais, mas diferenciado em fiscalização também. Se ele é parceiro da administração, dos profissionais da área, dos taxistas, o pessoal agora do Uber, etc., ele tem que ser cobrado nessa mesma importância aí, né? E muitas vezes isso não acontece. A única coisa que eu pergunto é o porquê que eles fazem que, diferente da administração do Rio de Janeiro, ser a mesma empresa. Por que que no Rio é uma coisa e aqui em Santos é outra? Qual é a diferença disso? Qual é a diferença do turista do Rio de Janeiro e o turista daqui de Santos? Sabe? E aqui, se você for ver, o embarque e desembarque era muito maior do que no Rio de Janeiro. Sim. Sabe? E a gente, o que tem aqui, a estrutura que a gente sempre oferecer é enorme aqui embaixo. E aquilo estava contra. Luta até hoje, vamos falar a verdade. Até hoje é lutando contra. Você Muito não bem. deixa o pessoal descer. A gente vai encerrando aqui, eu agradeço a participação do professor Aristides, do Milton Gonçalves, do Edson Rocha. Claro, a gente vai voltar a esse tema mais para frente, com certeza, porque é importante, alavanca a economia da região e é importante para todos nós. Muito obrigado e até amanhã.